outro erro também muito comum, que eu já tinha falado anteriormente, é esperar o tempo da criança. Então ele está com atraso na fala, ou então ele já está falando algumas palavras, mas não se comunica ainda, ou então ele interage muito pouco, mas eu vou esperar, porque ele vai ter o tempo dele, não precisa fazer nada, não precisa de avaliação, não precisa de intervenção. E sendo bem sincera, pela minha experiência, eu atuo com autismo praticamente há quase 6 anos, então desde que eu comecei a trabalhar e estudar autismo, eu foquei somente em autismo e só trabalho com autismo. Quem perde somente é a criança. E isso eu falo de coração. Assim, não tenho medo nenhum, assim, porque realmente só quem perde é a criança. Eu sei que muitos pais sofrem, ficam angustiados, ansiosos, ficam negando, ficam com medo. Mas será que é mesmo? Eu acho que não é. Mas, gente, mesmo que não seja, se a criança já tem um atraso, já tem um déficit na comunicação e na socialização, já é um motivo mais do que suficiente para vocês procurarem ajuda. Boa noite, pessoal. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o Chá Comigo. Nesta aula, vocês, além de tomarem o chá comigo, né, eu vou ensinar como que os pais podem ajudar os seus filhos autistas a se comunicarem, tá bom? Eu sou a Carla Uliane e hoje a gente vai conversar sobre sinais do autismo. Antes de iniciar essa parte mesmo dos sinais, as características, né, os critérios diagnósticos, eu vou falar aqui de uma forma resumida o que seria o autismo, né? É uma condição neurológica ou neurobiológica e é uma forma diferente do cérebro funcionar. Eu costumo dizer que é uma configuração diferente, né? Você pensa num computador, a forma como o Ezra aqui entende mais do que eu, né? Essa parte do processador, a forma como vai processar as informações é diferente do cérebro, como a gente chama das pessoas neurotípicas ou típicas, tá bom? Então, eu sempre sugiro que nós não sei se dá para ver a leitura desse livro, Cérebro Autista, que dá para entender bastante sobre como é o funcionamento do cérebro do autista. Tem muitas pesquisas interessantes, escrito por um autista também, né, adulto, então é bem legal para vocês entenderem. Então, o autismo não é uma doença, por isso que a gente não fala em cura, tá? A gente não fala em cura em autismo porque não é uma doença, certo? É uma forma diferente do cérebro funcionar, tá bom? E eu não vou me adentrar muito nessa parte, porque eu já vou para a parte dos critérios diagnósticos, ou as características, os sinais, como vocês conhecem. Para que se feche um diagnóstico de autismo, seja na infância, na juventude, na vida adulta, não importa, precisa preencher dois critérios, é preciso preencher dois critérios diagnósticos importantes. O primeiro é o déficit na comunicação social, e o segundo é a presença de comportamentos, interesses restritos e repetitivos, tá bom? O primeiro tópico, né, como eu falei, déficit na comunicação social, anteriormente era separado. Hoje eles colocaram juntos porque a comunicação e a socialização, ou a comunicação e a interação social, andam muito juntas, né? Então, por isso que eles colocaram em um único critério, acredito que para facilitar também, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre o déficit na comunicação social. Antes de mais nada, eu vou falar aqui brevemente o que é que a gente espera na aquisição de linguagem da criança, tá bom? Porque eu vejo que muitos pais, às vezes é o primeiro filho, a primeira filha, e ficam um pouco perdidos ou perdidas, né, sem saber como agir e o que esperar de cada faixa etária. Uma criança, né, como a gente fala, com desenvolvimento típico, né, um desenvolvimento de linguagem esperado para a idade, as primeiras palavras surgem por volta de 1 ano de idade. Às vezes aparecem antes, tá? Às vezes com 10, 11 meses, palavras, quando digo assim, não são muitas palavras, eu falo assim mais adiante, mas palavras como papá, mamã, ou aua, então, algumas palavras com funcionalidade, para se referir ao pai, à mãe, ou à água, ou à avó, bobó, ou alguma coisa que seja do interesse dela, certo? Então, normalmente, essas primeiras palavras aparecem por volta de 1 ano. Pode acontecer de aparecer antes, certo? E aí, por volta de 18 meses, né, ou 1 ano e meio, a criança ela já fala em torno de 20 palavras, dependendo da criança, entre 20 e 30 palavrinhas, certo? E com 2 anos de idade, a criança ela tem um boom muito grande no vocabulário. Então, ela já fala frases com 2, 3 palavras, né? Tem crianças que até com 4, e que falam entre 200 e 300 palavras. E aí você pode pensar, Carla,
Mas isso é muito, uma criança de 2 anos falar 200 palavras. Mas se você não parar para pensar, desde que eu comecei a falar aqui, tem o quê? Tem menos de 5 minutos. E eu já falei quantas palavras, né? Porque a gente não para contar, né? E a criança, ela, à medida que ela vai crescendo, e vocês vão apresentando o mundo para ela, né? Que ela vai conhecendo o nome das coisas, dos brinquedos, das letras, dos animais, das cores, tudo isso é palavra, tudo isso é vocabulário, tá bom? Então, a criança, a gente espera que ela aumente esse vocabulário cada vez mais. E aí é o que acontece, que eu percebo, né, que alguns pais cometem um erro, eu vou falar disso também mais adiante, e até alguns pediatras, né, muitas vezes pedem para esperar, né, deixa ele esperar completar 2 anos e meio, eu vou falar mais sobre isso mais adiante, e isso é péssimo porque atrasa bastante a questão do tratamento da criança, tá bom? Então, isso é de forma resumida. Então, algumas crianças, né, autistas, apresentam esse atraso na fala. Eu percebo que muitos pais, eles falam comigo lá no Instagram, ou até quando vem para querem marcar consulta, é sempre com essa queixa, meu filho tem 2 anos e não fala, será que ele é autista? Então, eu percebo que claro que isso não vai ser uma regra geral para todos os pais, mas eu percebo que pelo menos os que entram em contato comigo, o que mais chama a atenção, o sinal de alerta é esse atraso da fala. Então, a criança com 2 anos e não fala, ou então com 2 anos e alguns meses e não fala nada, e aí os pais começam a ligar, tipo, o sinal de alerta, né? Tem uma coisa diferente, vamos investigar, certo? E também tem, além desse atraso na fala, que pode ocorrer ou não, já eu falo sobre isso, há também um prejuízo em habilidades que a gente chama de habilidades pré-linguísticas, certo? Que habilidades são essas? O contato visual, muitas vezes é um contato visual pobre, tá bom? A criança não tem atenção compartilhada, ou seja, ela não compartilha com outra pessoa um objeto de interesse, um desenho que ela assiste, um animal que ela viu passar na rua. Então, crianças com essa idade, né, como eu falei, criança com 1 ano de idade, ela já consegue compartilhar, ela já aponta para mostrar, ela aponta, olha para o adulto e dá aquele sorriso, então aponta e mostra o que ela está fazendo, o que ela está vendo no livro. Então, é uma habilidade também para a linguística importante e que apresenta déficit, né, no autismo. A linguagem não verbal também, então depois os pais começam a observar, realmente, ele não aponta ainda, ele me puxa pela mão, né, para levar até o objeto que deseja, e quando chega próximo, levanta as mãos para que o adulto coloque a criança no braço, ou então fica puxando o braço do adulto para baixo para que ele pegue o objeto, às vezes olha. Então, realmente é aquela função mais instrumental, né? Utiliza o adulto como instrumento, né? Como uma ferramenta. A partir do momento que chega próximo do objeto, que consegue pegar esse objeto, a criança já não interage mais, não compartilha mais com o adulto, não chama para brincar, não mostra o que está fazendo. Então, isso também é importante a gente observar. Então, a criança que tem pobre contato visual, e lembrando que esse contato visual, foi bom ter lembrado disso, que eu estava conversando até com uma aluna minha ontem, que ela falou assim, Carla, os meus filhos, eles olham para mim, olham para o pai, mas quando são outras pessoas, eles não olham, eles realmente têm muita dificuldade, e não é questão de não fixar, é realmente não olhar. Então, isso também é um sinal importante, né? Às vezes a criança até olha para os pais, para as pessoas mais próximas, que têm mais vínculo, mas com outras pessoas, e eu digo outras pessoas, incluindo adultos e crianças, tá? Crianças da mesma idade, crianças mais velhas. Às vezes o contato visual não é um pobre contato visual, né? Como eu falei anteriormente. Então, prestar atenção nisso, na questão do contato visual, da atenção compartilhada, da imitação também, que é uma habilidade muito importante. Então, a criança, ela não imita, por exemplo, você canta uma música para ela, a criança ela tem muita dificuldade de fazer imitação motora, né? Bater a palma, bater o pé, fazer coreografias simples, ou até mesmo durante uma brincadeira, você fez uma coisa e a criança te imitar espontaneamente, é aquela criança que precisa que você sempre dê o suporte físico, de você mostrar para ela como é que imita, porque senão ela fica perdida. E isso também envolve a questão da imitação verbal, né? De, por exemplo, ela não conseguir imitar alguns sons. Você está brincando com os animais, por exemplo, e você começa a fazer o som dos animais, uau, uau, miau, bé, e a criança ela não consegue te imitar. Ela olha, às vezes nem olha para você, olha muito pouco, olha e não fixa, né? E não consegue imitar esses sons, né? Que eu falei anteriormente da imitação motora e agora da imitação verbal. Então,
A imitação, ela é muito importante. As pessoas me perguntam, a imitação é importante para a fala? Sim, mas não é somente para a fala. A imitação, ela é importante para o aprendizado de várias habilidades, porque nós somos seres sociais, né? Nós estamos o tempo todo observando as pessoas. Eu costumo trazer esse exemplo porque foi uma autista adulta que compartilhou uma vez no Instagram, achei interessante, que ela disse assim, que quando ela recebeu o diagnóstico, ela tinha o quê? 27 anos, 26 para 27, ela tinha muita dificuldade quando ela chegava, por exemplo, em um ambiente novo, que tinham muitas pessoas reunidas e que ela precisava, tipo, ter meio que um protocolo de fazer, saber o que fazer. E ela ficava perdida, porque ela não sabia o que fazer primeiro, onde buscar. Vou dar um exemplo de um restaurante. Ela chegava num restaurante e aí ela ficava meio que perdida, sem saber para onde ir, onde pegar a comida, onde pegar os talheres, onde pagar. E ela não tinha muito isso de observar as outras pessoas e imitar e seguir as outras pessoas para fazer junto, né? Para ver onde é que elas estavam buscando os objetos, né? Realizando o pagamento. Então, é uma coisa que para a gente pode ser simples, né? Para nós, neurotípicos, mas para ela era muito difícil, ela era muita informação. Era um estímulo, era um ambiente com muitos estímulos, né? Visuais, auditivos, sensoriais, também táteis, sensoriais não, porque os outros também são sensoriais, táteis, e isso acabava dificultando, ela meio que não conseguia saber o que fazer, qual o primeiro passo. E também tinha essa dificuldade na imitação. Então, esse foi um exemplo aqui já na vida adulta, porque eu já tinha falado do exemplo da criança na brincadeira mesmo. Por exemplo, crianças que você está lá brincando com ela e você pede para realizar alguma ação na brincadeira. Ah, vamos dar banho no bichinho, você dá um banho no cachorro. E aí a criança não consegue. Ou então você está cantando uma música e faz um som diferente com a boca e ela não imita. É importante estar atento a isso também, certo? Então, são habilidades pré-linguísticas que são muito, muito importantes, que você precisa observar. Que às vezes os pais, ou até mesmo alguns professores, por não terem conhecimento, né, sobre a aquisição de linguagem, sobre o desenvolvimento infantil como um todo também, eles ficam assim um pouco perdidos, né, sem saber o que esperar para cada faixa etária, né, e acaba que essas coisas acabam passando despercebido. Por exemplo, a atenção compartilhada é um exemplo, né, que os pais, depois que recebem o diagnóstico de autismo, é que eles começam a observar, nossa, é mesmo, ele não me chamava para brincar, ele não mostrava o que ele estava brincando, não apontava para os livros, não mostrava o desenho, não tinha essa triangulação mesmo do olhar, de olhar para mim, sorrir, olhar para o objeto, por exemplo, e mostrar e ter essa troca, né? Então, isso é muito importante, certo? E uma outra coisa também que eu coloquei aqui, quando eu falei de déficit na comunicação social, é a dificuldade na interação social, certo? Lembrando que a gente interage com adultos, com pessoas da mesma idade, né? E falando de crianças, elas vão interagir tanto com crianças da mesma idade como crianças mais velhas ou adultos. E isso é muito importante, porque muitas vezes os pais e alguns profissionais ficam muito presos assim, mas ele interage, certo? Como é a interação dele com crianças da mesma idade? Ele prefere brincar com adultos, ele prefere brincar com crianças mais velhas. Não tem problema, isso é interação também, certo? Só que é importante a gente entender e avaliar como é a interação com as crianças da mesma idade, ou como alguns falam, com seus pares, né? Quando você fala, os seus pares é porque são crianças da mesma idade. Por quê? Porque assim a gente consegue avaliar competência social, competência linguística, porque a gente espera, certo? Pensando agora na aquisição da linguagem, que dentro de um desenvolvimento que a gente chama típico, desenvolvimento esperado, existem etapas de aquisição da linguagem. Então, a gente espera que crianças de 2 anos, elas estejam na mesma etapa, ou parecida. Por que eu digo parecida? Porque lembra que eu falei anteriormente de que as primeiras palavras aparecem com 1 ano? Tem crianças que falam com um pouquinho antes. Tem as crianças que falam um pouquinho depois, às vezes 1 mês, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Eu costumo brincar que é o chamado desvio padrão. O que eu não concordo é de você ficar, tipo, a criança está com 6 meses, 4, 6 meses de atraso, e você, vou esperar mais 6 meses, vou esperar mais 4 meses, entende? Então, é importante a gente entender o que é esperado para cada faixa etária, para a gente poder também se basear. Então, a gente espera, uma criança com 2 anos, o que a gente espera dela? Ela dá oi, né, dá tchau, ela chama para brincar. A partir de 1 ano e meio, a criança já começa a brincar um pouco também de brincar mais simbólico, colocar uma boneca para dormir, dar comida, dar banho, às vezes até antes de 1 ano e meio, tá? Que eu já
pacientes de crianças de 1 ano e meio já fazia isso, porque os pais estimulavam muito. Então, o que acontece? Aí você tem 2 crianças da mesma faixa etária, certo? Vou colocar aqui o exemplo de 2 anos. E aí, na hora da interação, o seu filho que ainda não fala e que tem uma dificuldade na socialização, quando você coloca ele junto com outra criança de 2 anos, podem acontecer várias coisas, né? Mas eu vou dar aqui 2 exemplos. Ou o seu filho vai ficar um pouco sem saber como fazer, como conduzir a brincadeira, porque ele não consegue se comunicar, muitas vezes, não só por meio da fala, mas nem por gestos, nem por comunicação alternativa, nem de forma nenhuma. E a outra criança também pode se irritar um pouco, pode ficar desinteressada, porque, mas ele não fala, então eu chamo para brincar e ele não se interessa pela brincadeira, ele, enfim, não tem essa troca comunicativa, entende? E aí as crianças acabam não interagindo. Eu vou dar um exemplo agora, só que esse exemplo é de uma criança que já tem um diagnóstico de autismo, só para vocês entenderem isso de competência linguística, social, pensando com a interação com os pares. Essa história é bem legal. É uma criança de 3 anos e pouco, e a mãe foi brincar com ele no parquinho, e ele estava brincando com outras crianças tanto da mesma idade que ele, como crianças de idades, assim, próximas. E aí as crianças começaram a brincar no parquinho, né, de escorrega, balanço, atividades motoras, não eram brincadeiras que tinham regras bem definidas e tinha aquela coisa do faz de conta, era uma brincadeira mais motora, né, de escorrega, balanço. E aí uma criança falou assim, vamos brincar de jacaré. E aí ele começou a brincar com essas crianças, aí eles, vamos brincar de jacaré. Aí tá certo, aí, vamos brincar de jacaré. Ele já falava bastante até, eu estava falando muito, e aí as crianças começaram a brincar, de pular de uma poça para outra. Começaram a brincar de pular de uma poça para outra, e falaram, o jacaré, cuidado com o jacaré, cuidado que o jacaré vai te pegar, e tal. Então eles estavam brincando de faz de conta, eles estavam imaginando que tinha um jacaré ali. Essa criança, ela ainda estava numa fase, ele era numa fase bem concreta, né, tipo, bem literal, né, então para ele, para ter um jacaré, de fato, teria que ter um jacaré ali, e como não tinha, a brincadeira não estava muito interessante, não fazia muito sentido para ele, porque era aquela coisa, né, ele ainda não estava nesse nível de brincar e de pensamento mesmo, esse pensamento mais abstrato, de você conseguir imaginar, e aí ele saiu da brincadeira frustrado, e aí chegou para a mãe, todo cabisbaixo, e não falou nada. E ela falou assim, o que foi, filho? Aí ele ficou lá todo, assim, desanimado, né, triste. Ela disse, por que você não vai brincar com seus amigos? Aí ele fez, não tem jacaré. Então, veja, por isso que é importante a gente avaliar as crianças a partir dessa perspectiva, né? Não só a interação com crianças mais velhas ou com adultos, mas como é a interação do seu filho ou da sua filha com as crianças da mesma idade. Porque aí a gente consegue observar como é que está o brincar, em que nível do brincar o seu filho está, ver a questão da linguagem mesmo, né? O atraso de linguagem, por exemplo, o seu filho tem 2 anos, mas a linguagem dele é de uma criança de 1 ano ainda. Como é que está a questão motora dele e tantas outras habilidades que são importantes. Por isso que a gente tem que ter mais esse cuidado. Porque às vezes os pais deixam isso passar despercebido, né? Deixa eu ver outra coisa que eu coloquei aqui importante. A dificuldade em iniciar e manter. Eu também acho importante a gente falar sobre isso, porque eu também recebo muito essa queixa, né? Carla, mas ele interage. Eu certo, e como é que ele interage? Ele chama as crianças para brincar, ele puxa, pega pela mão, ele leva, ele mostra a bola. Eu pergunto, certo, mas ele consegue sustentar essa interação? Se sim, por quanto tempo? 5 minutos, 10, 15 minutos? E o que é sustentar? Vamos imaginar que você encontrou uma amiga, um amigo seu no shopping, em algum evento, em algum local. E aí você encontrou essa amiga, tá bom? Uma coisa é você passar por essa amiga e falar, oi, ela, oi. Ou então, oi, tudo bem? E ela responde, tô bem, e você? E aí cada um segue. Vocês iniciaram uma interação, né, de modo espontâneo, cumprimentaram uma outra, e depois vocês seguiram o caminho, tá bom? Uma outra coisa é você encontrar um amigo ou uma amiga, e aí você parar e você começar a dialogar, você ter trocas, né, de turnos com essa pessoa. A pessoa fala, você responde, você pergunta, ela te responde, e vocês começam a conversar. E vocês começam a ter essa troca, e a interação, ela se mantém por mais tempo, sabe? Então, é importante vocês observarem isso. Tem crianças autistas que conseguem iniciar, mas tem muita dificuldade em sustentar
porque elas ainda não têm, exige dela uma demanda muito grande, tanto de habilidades sociais como comunicativas, que ela ainda não dá conta, certo? Então, fica difícil. Já tem outros, que eu conheço muitos autistas adultos, que falam assim para mim, cara, eu não consigo iniciar, eu não sei chegar e dar um oi. Então, para gente que é neurotípico, nossa, deve ser super simples, né? Oi, tudo bem? Mas para alguns autistas, né? Por isso que eu digo alguns, né? Porque não são todos. Para alguns autistas é muito difícil ter essa, poder iniciar essa interação, né? De falar oi, tudo bem. E aí, quando outra pessoa responde, eles até conseguem sustentar um pouco mais, principalmente se o assunto for do interesse deles, né? Não quer dizer que eles não possam falar de outros assuntos que não sejam dos interesses. Eles podem e conseguem. Mas, normalmente, quando é do hiperfoco deles, eles ficam mais empolgados, ficam mais felizes, tá bom? Então, é importante a gente observar isso também, tanto com crianças da mesma idade, com crianças mais velhas e com adultos. Seu filho ou filha tem iniciativa comunicativa? Ela procura o outro? Ela cumprimenta ou chama para brincar? Como é que ela chama? E quando ela chama, ela fica com você ou ela pega o brinquedo de você e sai e te deixa brincando sozinho? Ou te dá as costas e vai brincar sozinho? Entende? Então, são essas coisas, essas nuances que a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa observar esses detalhes da interação. Porque eu sempre costumo dizer assim, que para nós, né, que somos neurotípicos, é algo mais espontâneo. Tipo, dizer oi, dizer bom dia, boa noite, boa tarde, tchau, perguntar como é que você tá e coisas do tipo. Ou até mesmo saber o que perguntar para a pessoa, né? Porque envolve muitas questões, envolve saber o nível de intimidade que você tem com essa pessoa, para você saber qual profundidade de assunto você vai ter com ela, se é uma pessoa que não é tão próxima assim, é uma colega de trabalho, uma pessoa que você vê esporadicamente, você não vai entrar em assuntos mais espontâneos, desculpa, assuntos mais pessoais ou assuntos mais profundos, né? Que exige uma carga emocional maior. Então, tudo isso precisa ser dosado, né? Então, quando as crianças autistas elas ainda são muito pequenas e não têm habilidades sociais e comunicativas, elas muitas vezes não têm recursos mesmo linguísticos, e linguísticos, quando digo linguísticos, é vocabulário, frases, e também emocionais, né, de poder falar sobre o que elas estão sentindo e também conversar sobre o que o outro está sentindo. Então, é importante a gente entender esses detalhes, que às vezes passa meio que despercebido, tá bom? E agora, falando sobre a parte dos comportamentos restritos e repetitivos, né? Só para ampliar, né, eu gosto de falar que são os comportamentos, interesses ou atividades restritos e repetitivos, tá bom? Que é um outro critério diagnóstico para o autismo. Eu percebo também que alguns seguidores, alguns alunos meus, eles falam assim para mim, Carla, mas o meu filho, ele só preenche o critério 1, que é o déficit na comunicação social. Ele tem, sim, uma dificuldade na interação, uma dificuldade na socialização, interação e socialização é a mesma coisa, na comunicação e na interação, mas eu não observo comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Aí eu pergunto para a pessoa falar mais sobre, né? Não, é porque ele não faz o flap, né? Que é o famoso flap, que balançar os braços. Porque ele não faz o flap, ou então porque... Que são os stings, né? Eu falo stings porque eu observo que a maioria dos autistas prefere stings. Mas na linguagem que vocês conhecem, eu acredito que é por estereotipias, mas são a mesma coisa. Então, eu percebo assim que vocês ficam muito presos a observar aqueles stings que são mais conhecidos, como o flapping, o balançar de tronco, o girar em torno do próprio eixo. E aí, às vezes a criança faz alguns stings e vocês não percebem, porque vocês não sabem que aquilo é um movimento repetitivo. Já aconteceu isso com a aluna minha. Ela falou assim, mas ele não tem comportamentos, atividades, interesses restritos e repetitivos. E aí, quando ela começou a descrever, né, os comportamentos dele, eu falei, mas você já observou que isso, aquilo? Ele já tinha um laudo e tal, só que ela ainda estava assim, como posso dizer, questionando e na dúvida mesmo se de fato era. E aí eu falei para ela, você já observou isso aqui e tal? Ele tem realmente uns interesses bem restritos, ele brinca sempre do mesmo jeito, ele guarda os brinquedos sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, ele tem um ritual para brincar, enfim, são várias coisas, certo? E aí eu coloquei aqui para a gente conversar sobre a ecolalia, que é a repetição de sons, de palavras, que pode ser tanto imediata como tardia. Às vezes acontece de ser uma mistura dos dois também,
a criança juntar alguns trechos da sua fala no momento que você fala, e também de trechos de filmes, desenhos, vinhetas que ela gosta. Então, pode acontecer também dessa forma. Então, é aquela coisa, você pergunta assim, você quer suco? Aí a criança responde suco. Ou então, você quer suco? Que é isso que a gente chama de ecolalia imediata, né? Eco vem de repetição, lalia fala. Então, repetição da fala, né? Uma repetição imediata. Mas também pode ser uma repetição tardia, como eu falei, né? De trechos de desenhos, de filmes que ele gosta muito. E ele pode repetir essas falas, às vezes dentro de um contexto, que você fez uma pergunta, ele utilizou esse recorte, né, da fala desse personagem preferido para poder te responder. Às vezes nem sempre é com uma intenção comunicativa, pode ser no sentido mesmo para se regular, né, porque entra os instintos, né, são os comportamentos instintos repetitivos, ajudam muito na autorregulação do autista. Então, na autorregulação, autorregulação deles. Então, eu vou falar mais isso mais adiante na parte sensorial. Então, as ecolalias também ajudam para que eles se acalmem, para que eles se regulem, tá bom? Então, a ecolalia entra, ela não é exclusiva, né, do autismo, outras condições também apresentam ecolalias, mas é bem comum, é uma característica bem peculiar da linguagem do autista, a ecolalia, certo? E aí é bom observar, né, porque às vezes os pais falam assim, mas ele fala, certo? Queria falar sobre isso também, né? Que é aquela coisa, a criança, ela até fala no tempo esperado, né? Como eu falei anteriormente, mas ela não tem um atraso. Ela até fala no tempo esperado, mas assim, essa fala ainda não é com a intenção de se comunicar com o outro, né? Não é para responder o outro, para fazer perguntas, para fazer protestos, fazer comentários. Então, muitas vezes acontece isso também, da criança ela não ter o atraso de fala e ela começar a se comunicar com você por meio da ecolalia, né? Às vezes dentro de um contexto, às vezes não, certo? Por isso a importância da gente ampliar a ecolalia, né? De validar e de ampliá-la também, para que cada vez mais a criança amplie o repertório dela linguístico, para que ela cada vez mais consiga falar frases maiores. E aí, com o tempo, a ecolalia ela pode diminuir. Muitas pessoas falam assim, como acabar com a ecolalia, como diminuir a ecolalia. Eu conheço alguns autistas adultos e eles ainda fazem ecolalia. Alguns mais, outros menos. Muitos utilizam para se acalmar, outras vezes usam mesmo dentro do diálogo, dentro de um contexto. Eu acredito que o foco é em você ampliar, você validar e você ampliar para você ensinar novas palavras para a criança, né, autista no caso. E não você focar em diminuir, né, extinguir a ecolalia, tá bom? Uma outra coisa também que entra nessa parte são os STINs, né, ou estereotipias, como vocês conhecem, certo? Que são, por exemplo, além desses que vocês conhecem, né, do flap, do balançar de tronco, então existem outros também. Por exemplo, eu já tive alguns pacientes no consultório que fazem muito isso com a mãozinha, acho que vocês conseguem ver. E aí eles fazem, eu não sei fazer muito esse olhar lateralizado, porque eu não tenho o hábito, mas eles faziam muito assim. Eles olhavam para o lado e balançavam a mão. Também assim, né? Assim. Às vezes assim, que se machuca, né? Bater com a cabeça. Andar várias vezes de um lado para o outro. Pular e bater palma várias e várias vezes. Entenda. Por isso que é importante a gente observar. Aí você pode dizer, Carla, mas isso é coisa de criança. Eu vou trazer um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Certa vez uma mãe mandou um vídeo para mim assim, Carla, ele já tem diagnóstico, tudo, mas ela falou assim, Carla, uma pessoa que não tem um olhar mais apurado, né, acaba meio que deixa passar. Ela já tem o diagnóstico dele, mas muitas pessoas na família, assim, como ela mudou de cidade, então muitas pessoas não entendem sobre autismo e não conhecem a criança muito bem ainda. E aí ela fez um vídeo. Era uma festa de aniversário e era num salão, né, numa garagem. Tinha uma coluna no meio. Enquanto as crianças estavam brincando ao redor da mesa, estavam interagindo entre elas, ele ficou praticamente a festa toda andando em círculos. Só que ele não estava andando em círculos em torno do próprio eixo, ele não estava girando em torno do próprio eixo. Aqui era a coluna e ele estava girando em torno da coluna, várias e várias vezes. E aí a mãe conseguiu filmar e me mandou, né, para eu poder ver. E aí eu disse, nossa, ele fez isso quanto tempo? Ela disse, não, ele ficou praticamente a noite toda. Tinha vezes que ele saía, chegava perto assim da criança, olhava, depois voltava a andar em círculos.
Às vezes a criança chamava, ele voltava. Ele preferia realmente ficar nesse comportamento repetitivo. Então, algumas pessoas da família que estavam lá falaram, essa é coisa de criança, deixa ele e tal. Então, é importante a gente observar, né? Às vezes você fala assim, mas eu não sabia que isso é um comportamento, né, um movimento repetitivo, né? Mas, assim, você perceba que não é uma coisa pontual, tipo, fez uma vez e pronto. A criança, ela faz várias e várias vezes. Às vezes os mesmos, às vezes muda, às vezes faz mais um e para, depois começa outro. Aí você percebe que há uma intensidade, uma frequência, uma duração maior, certo? Então, a gente precisa observar isso também, tá bom? As questões sensoriais também entram aqui nessa parte dos comportamentos restritos e repetitivos, certo? Aqui daria uma outra aula só para poder me aprofundar mais, certo, sobre isso, mas também existe essa possibilidade, né? Então, algumas crianças são mais hipossensíveis, outras são hipersensíveis, e lembrando que existem vários sistemas. Então, a criança, ela pode ter, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva e uma hipossensibilidade tátil, por exemplo. Não quer dizer que ela vai ser hipossensível em todos os sistemas, né, sensoriais, ou que ela vai ser hipersensível em todos. Não, ela vai realmente mudar a partir, dependendo do sistema, seja ele auditivo. É que eu fico falando sistemas, é melhor explicar, né? Porque às vezes a pessoa nova não. Então, os sistemas que a gente estuda, né, na escola, é o visual, o auditivo, o tátil, o olfato e o paladar. E tem mais dois, que é o vestibular e a propriocepção, certo? Então, são 7. Então, algumas crianças, elas aprendem, por exemplo, uma hipersensibilidade aos sons. Não quer dizer também que isso vai acontecer com todos os sons. Pode acontecer com alguns sons específicos, tá bom? Então, eu tenho um paciente que ela se incomoda quando a gente canta os parabéns e bate palmas, mas se ela for para uma festa ou um aniversário que tiver como é que chama? Paredão, né? Não sei se em todos os lugares chamam assim, mas aquele som bem grande no fundo do carro, ou até mesmo no trio elétrico, ela fica tranquilamente, ela não se incomoda tanto assim. Mas alguns sons são bem aversivos e causam muito desconforto para ela, sensorial, e ela tapa os ouvidos, certo? Já, ao mesmo tempo, ela tem uma hipersensibilidade tátil, então ela gosta muito de abraço apertado, ela gosta de sentir a pressão, porque ela precisa de mais força para poder sentir o estímulo, porque ela é hipossensível no sistema tátil. Então, isso também é importante a gente observar. Uma boa terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial vai ajudar para que você faça esse trabalho de fazer a avaliação e fazer o perfil sensorial da criança para poder aplicar. Você poder aplicar em casa e também no consultório, tá bom? Uma outra coisa também que entra aqui é o hiperfoco, né, que é um interesse muito intenso em algo, e esse hiperfoco pode ser em qualquer coisa, pode ser em dinossauros, pode ser animal, deixa eu ver o que mais. Aprender idiomas, às vezes começa com inglês, depois a criança começa a estudar outros idiomas também. Deixa eu ver o que mais. Que agora, séries, pode ser hiperfoco em séries, Star Wars, pode ser o que for. Então, a criança, ela desenvolve um interesse muito grande sobre aquilo. Então, ela começa a querer assistir desenhos ou filmes relacionados àquilo. Se ela tiver os personagens, os bonecos, os ursos, ela vai querer carregar, dormir, levar para todo lugar. Às vezes não levar para os lugares, mas gosta de brincar mais com aqueles personagens que são do interesse, gosta de folhear livros. Se a criança já consegue se comunicar, seja por meio da fala, comunicação alternativa, ela vai pedir mais para assistir aquele desenho ou para falar sobre determinado personagem. Então, o hiperfoco também entra nessa parte aqui dos interesses. Teve uma amiga minha que eu não conversava há muito tempo mesmo. Ela falou comigo no final de semana e ela disse assim, Carla, o meu filho, ele é assim, ele conversa muito, ele fala tudo. E ele gosta muito de assistir vídeo no YouTube. Então, ele adora assistir vídeo no YouTube. E ele assiste os vídeos e depois ele vem até mim, né, ou para outra pessoa, algum adulto, para contar o que ele assistiu. E ele gosta de assistir sempre os mesmos filmes. E ele só gosta de falar sobre esses filmes, esses vídeos que ele assiste no YouTube. Então, ele não gosta muito de falar sobre outros assuntos. Então, quando você pergunta, ele é monossilábico, fala, tudo bem, então não, sim. E às vezes até responde, mas não sustenta o diálogo, certo? Ele não tem diagnóstico de autismo, ele tem 8 anos.
E só que ela começou a me falar um pouco sobre ele, né? Que ele tava, assim, ele ainda não sabia ler e tal, e ela disse que estava observando. Aí eu falei para ela, ó, é bom a gente observar, passar por uma avaliação com o neuropediatra e tal, observar algumas características de autismo e tal. Me chamou muita atenção isso, dos interesses dele, por ele sempre querer falar das mesmas coisas, assistir os mesmos vídeos e tal. É importante a gente investigar de uma forma mais cuidadosa, porque pode ser um hiperfoco, né, que entra na parte dos comportamentos restritos e repetitivos lá nos critérios diagnósticos do autismo. A inflexibilidade cognitiva também. Alguns autistas têm uma inflexibilidade cognitiva que acaba desencadeando uma rigidez também no comportamento muito grande, de querer fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, na mesma ordem, às vezes ir pelo mesmo caminho, e aí se você muda de caminho, a criança ela pode ficar muito desorganizada, muito estressada, até desencadear uma crise. Obviamente que nenhum autista é igual ao outro, então alguns podem ser mais serem mais presos à rotina, outros nem tanto, certo? Mas é importante também a gente investigar essa inflexibilidade cognitiva. Como é o brincar? Quer brincar sempre com o mesmo brinquedo, do mesmo jeito, na mesma ordem. Se eu mudo uma coisinha, a criança já não aceita, fica resistente, se desorganiza e tem uma rigidez muito grande, né? Na hora do brincar, na interação, cria alguns rituais. Então é importante também a gente ficar atento a isso, certo? A observar como é que a criança brinca, como é que ela interage, como ela lida com a questão da rotina e principalmente com as quebras dela. E aqui eu coloquei um outro tópico para a parte de comportamentos restritos repetitivos, que é a seletividade alimentar, certo? Que a seletividade alimentar tem muitas questões sensoriais envolvidas, mas também tem muita questão comportamental. Porque, por exemplo, imaginem que a criança tem algumas questões com certas texturas, então a criança prefere comer alimentos de textura X e também da cor Y. Então ela tem algumas preferências, né? Ela quer comer sempre dessas texturas, dessas cores, às vezes temperaturas, prefere alimentos mais frios, outros mais quentes. E aí, se entra uma questão da inflexibilidade cognitiva muito grande, por exemplo, ela quer comer sempre no mesmo prato, quer comer sempre no mesmo copo, ela só come se for em casa, não come fora de casa. Então, isso aumenta e acaba dificultando a questão da alimentação, porque junta a parte sensorial com a parte comportamental. Então, isso gera uma rigidez. Então, é importante a gente observar. Existem crianças que são seletivas e que não são autistas? Sim, existem. Mas é importante, como eu falei, né, vocês observarem todos esses outros sinais que eu falei anteriormente e também observar a questão da seletividade, tá bom? Ver tanto a questão da flexibilidade cognitiva e a seletividade. Caso o seu filho tenha uma seletividade, uma restrição alimentar, aí você procura um nutricionista, um terapeuta ocupacional que trabalhe com integração sensorial. E a gata tá aqui querendo pegar o fio o cordão da minha blusa. Bom, e o que é que eu escuto muito? Eu recebo muito esses comentários assim, mas tanto já escutei muito dos pais dos meus pacientes, como também dos meus alunos seguidores. Mas o pai dele também fazia isso. Ou então o pai dele também demorou para falar. Né? Também tinha dificuldade para fazer amizades na escola, para interagir. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que é justamente por isso que você precisa ficar mais atento, né? Você precisa ficar mais atenta e investigar, porque você já tem aí o histórico, né, na família, e a gente sabe que os estudos mostram, são 3 estudos publicados, o mais recente foi em julho de 2019, que fala que o autismo é 81% genético hereditário. Então, tem uma carga genética muito forte, e é importante a gente investigar. Já aconteceu várias vezes no consultório de pais de pacientes meus, depois que receberam o diagnóstico do filho, descobriram que também eram autistas, como também já aconteceu dos pais negarem o diagnóstico e de dizer que não era autismo coisa nenhuma, com a justificativa de, mas eu também fazia isso, mas eu também era assim, mas eu também. Então, eles têm uma resistência muito grande em aceitar o diagnóstico do filho, porque eles se veem muito no filho e sabem que se aceitar, consequentemente, eles também vai acontecer deles também terem um diagnóstico, né? Então, eles têm essa fase da negação, mas na maioria das vezes depois passa e aceita e busca o tratamento. Tanto para a criança quanto para o adulto, né? Aconteceu também hoje é terça, ontem aconteceu também de uma aluna minha falar comigo que ela recebeu o diagnóstico aos 45 anos de idade, certo? Acontece muito isso de subdiagnósticos em mulheres. Então,
também está aparecendo aos poucos algumas alunas minhas que estão sendo diagnosticadas já na vida adulta, tá bom? E às vezes também falam comigo lá no direct do Instagram, com seguidores. Uma outra coisa que eu escuto muito, 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 e que eu fico muito, muito chateada, que principalmente profissionais, pediatras e até alguns fonoaudiólogos que não trabalham nessa área de linguagem, trabalham em outras áreas, né, porque a fono tem umas 12 áreas de atuação. Então, é quando fala assim, cada criança tem seu tempo. Então, essa frase ela é muito repetida por muitos profissionais da área da saúde, e às vezes até a educação também, mas eu vejo que na maioria são pediatras ou fonoaudiólogos que falam muito isso, né? Principalmente fonoaudiólogo que não trabalha nessa área, tá? De que atende criança e linguagem. Mas cada criança tem seu tempo, até os 2, 3 anos é normal a criança não falar, vamos esperar porque ele tem o tempo dele, ele vai desenvolver. Isso é muito complicado. Teve até um homem que comentou lá no post meu falando assim que o neuropediatra disse que era para esperar ter 3 ou foi 4 anos, não recordo a idade, mas era bem avançada, e falou que não era para fazer fono, porque o fono só iria atrapalhar a estimulação natural dele, espontânea. Então, as pessoas acham assim, a criança tem um déficit, ou seja, tem um atraso na comunicação, na socialização, e vai aparecer, tipo, no passe de mágica, né? No estalar de dedos, a questão vai ser resolvida sem precisar de ajuda profissional. Então, isso é muito complicado, né? Essa crença de que a criança vai dar um boom, assim, do nada, vai girar a chave, quando, na verdade, a gente sabe que se for autismo, precisa de intervenção. E se não for autismo, também precisa de intervenção. Obviamente que o tratamento é diferente para uma criança que é autista e para uma criança que tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem, por exemplo. Ou seja, que ela tem esse déficit na comunicação, mas que não é necessariamente... na verdade, não é que não é necessariamente, que não é relacionado ao autismo. Mas são terapias diferentes, mas ambos precisam de terapia, ambos precisam de estímulo. Você não vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Infelizmente, tem profissionais que orientam isso ainda, tá bom? Uma outra coisa que eu vejo também que eu escuto muito, né? Mas cara, mas ele interage. Pouco, mas interage. E aí eu falo assim, certo, mas como é essa interação? Como é a qualidade dessa interação? Ele inicia a interação, ele chama a criança para brincar, e quando ele chama, ele sustenta, ou ele só chama, pega o brinquedo e vai embora? Ou ele pega, fica ali 5 minutos, e aí depois ele perde o interesse porque a criança está brincando já está no nível já de faz de conta que ele ainda não consegue acompanhar, porque ele ainda não está nesse nível de brincar e não consegue sustentar a interação, entende? Ou então, ele até inicia, ou então ele sustenta, mas ele não consegue iniciar, ele não consegue chamar, ele precisa sempre de mim, no caso você enquanto mãe ou pai, ou professora, para fazer essa mediação com outras crianças, entendeu? Então é importante você observar, porque, mas ele interage com crianças mais velhas, com adultos, sim, porque muitas vezes, na maioria é mais previsível, né? Tem um caso que eu acho bem interessante. Ele era meu paciente, ele tinha menos de 3 anos, ele tinha 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses. E o pai dele gostava muito de sistema solar, e ele também. E aí o pai dele fazia foguete para ele, fazia fantasia de sistema solar, fazia várias coisas. E ele achava isso o máximo, ele adorava o pai, porque o pai era super previsível, ia brincar e falar sobre aquilo que ele gostava. Então era a pessoa que ele mais brincava e interagia na casa. E ele preferia 1000 vezes brincar com o pai do que com as outras crianças da faixa etária dele, porque crianças com menos de 3 anos de idade não estão muito interessadas em sistema solar, em saber o nome de todos os planetas e coisas do tipo. Já ele tinha esse interesse. Então, ele não se interessava por interagir com crianças da mesma idade, porque os interesses eram totalmente diferentes. Então, é importante a gente observar, certo? Uma outra coisa também que eu escuto muito, mas toda criança faz isso. Às vezes eu recebo alguns comentários lá no YouTube, mas toda criança faz isso, é coisa de criança. Gente, eu sei que criança é criança, antes mesmo de ser autista, é uma criança, né? Ela é uma criança, não é somente... As pessoas falam assim, é o autista, certo, é uma criança, antes de ser autista é criança. E tem coisas que realmente são de criança, mas a gente precisa ficar atento e atentar a esses detalhes. Como eu falei, alguns detalhes da comunicação, da socialização, do comportamento, e prestar muita atenção, principalmente na frequência, na duração, na intensidade, e observar também quais as dificuldades, né? A observação é importante, anotar, levar para consulta com os terapeutas, com o neuropediatra, psiquiatra infantil, e questionar mesmo, para poder tirar todas as suas dúvidas. O importante na dúvida, leva para avaliação, para intervenção, porque a criança não tem nada a perder, muito pelo contrário. Tá bom? Mas lembrar também de procurar profissionais que tenham experiência com crianças, com linguagem, com autismo,
porque também não adianta ir para um fonoaudiólogo que não tem tanta experiência, e que pode acontecer, que eu já vi relatos também, de falar para o pai e a mãe esperar, e eu fico bem triste, para não dizer pé da vida, quando isso acontece, né? Bom, e uma outra coisa também que eu escuto muito, Carla, mas ele fala. Ok, como é essa fala? Ele já utiliza a fala para se comunicar? Ele te pede as coisas? Ele responde as suas perguntas? Perguntas simples? Ele já consegue fazer duas escolhas? Né? Falar frases, comentários, que delícia, quero mais, então cadê o papai? Ele te chama para brincar? Vamos brincar? Então, como é essa comunicação? Essa fala, ela tem uma intenção de se comunicar? Ou você percebe que é mais uma ecolalia? Lembrando, mais uma vez, repito, que eu não tenho nada contra a ecolalia. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo de você validar, você trazer para um contexto, né? Você ampliar e ampliar também ampliar o repertório linguístico da criança, tá bom? E vez ou outra ela vai aparecer, principalmente para ajudar na regulação do autista. Então, começa a observar essa fala, se essa fala é direcionada para alguém, se enquanto ela está brincando com você, ela fala com você, fala com o objeto, ela faz essa triangulação, né, entre você e o objeto, ou se ela simplesmente fica só focada no objeto e repetindo os trechos dos desenhos que ela gosta, esses fragmentos dos personagens que ela gosta, entende? Então, é importante observar essa fala, se tem a intenção de se comunicar ou não, tá bom? E depois você observa, assim, ele ou ela está utilizando essa ecolalia para se regular dentro de um contexto, mas isso aí é um próximo nível. Depois eu falo mais sobre isso, tá bom? Então, como é que vocês, o que é que eu recomendo para vocês, né, ao final dessa aula? Não procurar um dos erros, na verdade, né, que são um dos principais erros que eu observo, não procurar os profissionais capacitados mesmo, né, para fazer uma avaliação, um diagnóstico e uma terapia de autismo. Não é qualquer profissional. Tem profissionais excelentes que trabalham com crianças, mas que não têm experiência e que não atendem crianças autistas, entende? Então, eu conheço psicólogas maravilhosas e fonos aqui na minha cidade, que eu, com certeza, colocaria o meu filho, a minha filha na sessão, não precisava 2 vezes, de olhos fechados. Porém, se fosse autista, não tem experiência. Então, já a gente descarta, porque precisa ter uma experiência, uma qualificação. Até mesmo se você está suspeitando de autismo, tem que ser um profissional que tenha experiência na área para poder fazer essa avaliação e fechar ou descartar o diagnóstico. Uma coisa que eu observo muito também é que vocês ficam muito ansiosos pela consulta com o médico, ou com os terapeutas também. Vamos falar aqui um exemplo do médico, tá? Ficam muito ansiosos pela consulta com o neuropediatra ou com o psiquiatra. E aí vocês chegam na hora, é muita coisa para falar, é muita coisa para vocês lembrarem. E não dá conta, porque realmente é muita coisa, você não tem como lembrar de tudo. Então, o que é que acontece? Você acabou omitindo informações sem perceber e sem ter a intenção de omitir. Uma vez, eu atendi o filho dela há um tempo, mas aí acabou que veio a pandemia, ela se mudou. Ela foi para consulta com a neuropediatra e ele já tinha tido convulsão 3 vezes. E ela esqueceu de falar isso para a médica. Mas ela não fez por mal, entende? Não foi uma coisa que ela fez por mal. Foi porque ela esqueceu. A médica foi perguntando as coisas, ela foi respondendo. E à medida que ela foi conversando com a médica, o que ela lembrava, não, o que ela lembrou, ela falou para a médica. O resto ela esqueceu. E aí, quando a gente se encontrou na sessão seguinte, eu perguntei, e aí, você conversou com ela? Você falou das convulsões? Ela, eita, eu esqueci. Por isso que eu sempre digo, lembrem de anotar, façam um pequeno roteiro, coloquem tópicos. Eu sei que a vida do dia a dia é corrida, não precisa você fazer uma coisa muito detalhada. Você coloca tópicos daquilo que você quer contar, que aconteceu, daquilo que você observou, que a criança faz, a partir dessa aula, por exemplo. Perguntas que vocês querem esclarecer também durante a consulta, isso é muito importante para vocês terem um guia, certo? Porque não adianta vocês marcarem com um médico bom, com terapeutas bons, para fazer uma avaliação multidisciplinar, para poder descartar ou confirmar o diagnóstico, se você não vai preparado para a consulta, né? Você não vai com as coisas já organizadas e saber o que você vai contar e o que você vai perguntar também, isso é muito importante. Obviamente que os terapeutas e os médicos, eles têm algumas escalas, né? MCHAT, CAS, ATA, existem algumas escalas por TEJ, existem algumas escalas que vocês podem preencher que vão nos ajudar nesse momento. Mas também é importante que vocês lembrem de coisas
que aconteceram no dia a dia, fatos que não podem ser esquecidos, né? E, às vezes, até o médico, na correria, pode esquecer de perguntar algum detalhe, e é importante vocês falarem sobre essa questão de convulsão, como é o sono da criança, se ela se concentra e tantas outras coisas, tá bom? Um outro erro também muito comum, que eu já tinha falado anteriormente, é esperar o tempo da criança. Então ele está com atraso na fala, ou então ele já está falando algumas palavras, mas não se comunica ainda, ou então ele interage muito pouco, mas eu vou esperar, porque ele vai ter o tempo dele, não precisa fazer nada, não precisa de avaliação, não precisa de intervenção. E, sendo bem sincera, pela minha experiência, eu atuo com autismo praticamente há quase 6 anos, então desde que eu comecei a trabalhar e estudar autismo, eu foquei somente em autismo e só trabalho com autismo. Quem perde somente é a criança. E isso eu falo de coração. Assim, não tenho medo nenhum, assim, porque realmente só quem perde é a criança. Eu sei que muitos pais sofrem, ficam angustiados, ansiosos, ficam negando, ficam com medo. Mas será que é mesmo? Acho que não é. Mas, gente, mesmo que não seja, se a criança já tem um atraso, já tem um déficit na comunicação e na socialização, já é um motivo mais do que suficiente para vocês procurarem ajuda, para vocês procurarem tratamento. Não é vocês esperarem descobrir se é autista ou não, né? É você realmente correr atrás do tratamento o quanto antes, porque quanto mais tempo você demora, mais prejudicada a criança vai ser, tá bom? E também, para a gente finalizar, né? O que é que vocês podem fazer, só para recapitular, procurar um bom neuropediatra, um psiquiatra infantil, né, que tenham essa experiência com autismo, terapeutas também, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais que tenham, terapeutas que tenham experiência na área, para que possam auxiliar, para que façam um bom relatório da avaliação, para que vocês levem no dia da consulta. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Alguns médicos, se vocês conseguirem marcar a consulta logo, eles, pelo menos os médicos que eu gosto, que eu confio, né, que eu acredito que fazem do jeito certo, eles encaminham para as terapias e pedem que você retorne, às vezes, com 2 meses, às vezes com 10 sessões, 3 meses, depende muito da criança. Mas, no geral, entre 1 mês e 2 meses, porque é o tempo dos terapeutas concluírem a avaliação, e aí você volta para a consulta com os relatórios dos terapeutas, da escola também, para que isso ajude também na hora de fechar o diagnóstico. Porque esse neuropediatra, ele vai considerar, por exemplo, a conversa que teve com você, né, as demandas que você trouxe, alguma checklist que preencheu com você lá na hora, os relatórios dos terapeutas, o relatório da escola, se você conseguir gravar alguns vídeos curtos, de até 1 minuto, para mostrar também na consulta. Eu sei que muitas consultas são rápidas, então não precisa ser tipo, muitos vídeos, não precisam ser muitos vídeos, mas assim, vídeos de 1 minuto, até 1 minuto de duração. E também é importante que o médico sente no chão, interaja com a criança, né? Brinque com ela, mostre os brinquedos, tente realmente iniciar e sustentar uma interação com ela por mais tempo. Isso é muito importante também, esse momento de brincar com a criança. Então, lembrar disso, anotar os sinais, né, as dúvidas que vocês querem esclarecer, tanto para os terapeutas como para o médico, né, na hora da consulta, e começar a terapia o quanto antes, né, independentemente se você já tem o diagnóstico ou não, mas se o seu filho já apresenta déficit na comunicação social, né, que é a parte da comunicação e da interação, é importante vocês começarem o quanto antes a terapia, tá bom? Porque, como eu falei, repito, né, para finalizar, é que a criança ela não vai ser prejudicada em hipótese alguma, muito pelo contrário, ela só vai ser mais estimulada, né, cada vez mais a ampliar suas habilidades de comunicação, de socialização, de aprendizagem, motoras e de vida diária e por aí vai, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tive alguns pequenos contratempos aqui no meio do caminho, né, com os gatos, mas tudo bem, quem me acompanha já sabe que eu tenho gatos. Agradeço por vocês participarem. Esse foi mais um episódio, né, do Chá Comigo. Então, vocês podem acompanhar depois esses episódios lá no Spotify, no YouTube também, no Deezer, no Google Podcasts, iTunes ou também no agregador do podcast que você preferir, tá bom? Um abraço e até mais. Eu vou abrir uns 10 minutinhos para responder algumas dúvidas de vocês sobre o tema sobre sinais do autismo. Vou só beber aqui um pouquinho, que hoje eu esqueci de beber. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Georgia colocou, o pediatra, só pelo fato do meu filho interagir, falou que ele não pode ser autista, mas ele tem várias características. Ele tem 7 anos. Nossa, mas assim eu não consigo. Pronto. Ele tem 7 anos, foi cedo para a escola e só interage quando quer.
Então, Georgia, é Geórgia, né? Eu lembro de você nas aulas da Semana do Autismo, nas lives que eu fiz durante a Semana do Autismo também. Infelizmente, isso é muito comum, é uma postura muito comum dos pediatras. É algo que me irrita bastante, por sinal, porque não é um ou dois, são muitos que fazem isso, né? Muitas alunas minhas falam que levaram para o pediatra fala assim, não, é assim mesmo, cada criança é seu tempo, é normal não falar até os 2 anos e tal, não precisa procurar fono agora, vamos esperar mais 6 meses, vamos esperar até não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E, sendo bem sincera, eu tenho uma aluna até que ela é minha cliente de consultoria, ela disse, não é isso. Não é cada criança em seu tempo, não. E aí ela correu atrás. Ela foi atrás, ela marcou o neuropediatra por conta própria e ela recebeu o diagnóstico. Com 2 anos e 8, 2 e 7, por aí. E o pediatra disse que era para esperar até 3. E ela disse, não, porque se for autismo, eu tenho que começar logo, eu tenho que correr atrás logo. E ela disse, não vou ficar esperando que o pediatra mandou esperar, não. E ela marcou e foi a melhor coisa que ela fez, né? Já ter começado as terapias, ter feito a avaliação e de começar os estímulos em casa também, entendeu? Então, eu espero que essa postura dos médicos mude logo, né? Porque muitas crianças são prejudicadas, certo? Não estou querendo dizer com isso que uma criança que descobriu com 4, 5, 6 anos de diagnóstico não tenha mais jeito, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que se você pode, e se você tem a possibilidade, né, de você descobrir, perceber cedo, por que você vai esperar a criança completar X, Y, Z anos para começar, se você pode começar agora, entende? É diferente de uma criança ser nível 1, né, ter pouco, ou seja, depender de pouco suporte, e aí você acaba que não perceber, demorar um pouco mais, às vezes você até percebe, mas você não aceita, porque entra muito na questão da negação, entendeu? Mas assim, você perceber e você pedir ajuda e pedir encaminhamento ao neuropediatra e ele dizer que não vai dar um encaminhamento porque é para esperar, porque cada criança tem seu tempo, isso chega a ser cruel, isso é desumano. O profissional não tem empatia nenhuma por essa família e nem por essa criança. Porque uma coisa eu te digo, eu nunca falei isso, eu estou quase 6 anos que eu estou na... 6 anos? Eu comecei em 2016, então 5 anos. Já tem quase 5 anos que eu estou na rede social, nunca falei isso, mas eu vou ser bem sincera. Se fosse o filho dele, ele não esperaria. Isso eu tenho certeza. Eu estava refletindo sobre esses dias. Se fosse o filho dele ou a filha dele, ele iria esperar? Não, ele iria procurar uma consulta com fono. Ele ia marcar com fono. Então por que fica falando para os pais esperarem, né? É difícil. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui de vocês. A Josi colocou aqui. Aqui onde eu moro está difícil para ter consulta por causa da Covid. Está só atendendo pessoas com Covid, então nem adianta ir agora. Olha, Josi, eu não sei onde você mora. O que acontece? Alguns neuropediatras, certo? Não são todos, estão atendendo online. Eu sei que não é a mesma coisa, mas teve uma mãe daqui da minha cidade que me procurou logo no início da pandemia, porque ela estava suspeitando que o filho dela era autista, e aí, quando ela ia começar as terapias, aí veio a pandemia e suspendeu tudo. E ela ficou em casa com ele, sem escola, sem a terapia, né, que ela ia começar, e ela não sabia o que fazer, não sabia como estimulá-lo. E ela falou comigo, né, para eu poder dar algumas orientações para ela e tudo mais, e ela marcou uma consulta, desculpa, com uma neuropediatra de São Paulo. E aí, como ele preenchia praticamente todos ele preenchia os 2 critérios e ele tinha muitas características nos 2 critérios, né? Então, a médica fechou o diagnóstico dele, né? De forma online, nesse caso. E aí fez o laudo, passou as terapias, o tratamento, tudo. E ela ficou fazendo alguns acompanhamentos online, até que voltou, né? As terapias voltaram, e não sei como é que vai ser agora, se vai fechar, se não vai fechar, porque também os casos estão aumentando aqui. Então, existe essa possibilidade, certo? A consulta vai ser mais com vocês, pais, não vai ser com a criança, de sentar no chão, de brincar com a criança, mas aí, se a médica for uma médica, por exemplo, a que eu indico aqui, quando ela fazia online, ela pedia que os pais mandassem vídeos pelo WhatsApp, ela pedia os relatórios, às vezes ela pedia para ver
por exemplo, ela ficava assistindo aqui na webcam os pais brincando com a criança, entendeu? Então ela não brincava com a criança, mas ela estava ali, porque assim, é um contexto totalmente fora do esperado, né, essa pandemia. Então os profissionais precisaram se adaptar. Alguns são mais resistentes ao online, outros menos, mas é isso, né? Tem uns que atendem online, não sei se na sua cidade tem, mas você pode também procurar em outras cidades, né, vizinhas. Eu sugiro que você peça indicação em grupos de pais de autistas, no Facebook, no WhatsApp, porque eles podem te orientar. Porque muitos já passaram, como a gente chama, né, pelo caminho das pedras, já passaram por muitos profissionais desatualizados, profissionais que mandam esperar, que não dão encaminhamento para terapia, e já tiveram muita dor de cabeça. Então, eles já conhecem esse caminho das pedras e podem te orientar, porque já cometeram muitos erros, né? Então, eles podem te orientar mais nesse sentido também. E boa sorte no tratamento do seu filho, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Tamara, qual instrumento para fazer diagnóstico de adolescentes? Eu não sei, Tamara, se você é fono, se você é psicóloga, terapeuta ocupacional, não sei qual é a sua área de atuação. Mas existem protocolos de avaliação, certo? Em cada área de atuação. Por exemplo, na fono tem a BFW, tem vários protocolos que a gente utiliza. Tem um que eu gosto muito, que é o perfil funcional da comunicação, que a gente avalia a pragmática, que é o uso social da linguagem, né? As funções da linguagem, é bem legal. Então, é bem interessante. Então, tem vários protocolos. As terapeutas ocupacionais, elas preenchem o perfil sensorial e tem outros protocolos específicos também. Na parte da psicologia, só que não é só restrito à psicologia, não. Fono e outros terapeutas que queiram aplicar também aplicam. Agora eu tenho que lembrar o nome dele, meu Deus. É aquele protocolo... Ai, meu Deus, fugiu da memória. Um protocolo bem famoso de ABA. Ai, vixe, esqueci. VibMap, obrigada, Wesley. Eu estava com a BFW, porque eu falei a BFW, eu estava com a BFW na cabeça. O VibMap, então, se você faz o curso, se você sabe como aplicar esse protocolo, não é uma coisa que é restrita a psicólogos, fonoaudiólogos também aplicam. Então, tem vários protocolos, vai depender muito da sua linha teórica, da abordagem que você trabalha, do modelo de tratamento que você segue, isso vai depender muito dessas escolhas, né, do profissional. Então, depende muito, tá bom? E também, você falou de adolescente, eu lembrei, é importante a avaliação neuropsicológica. Então, são vários testes que eles utilizam. Não é minha área de atuação, mas eu sei que tem o VISC, que é bem famoso, e tem outros também. Estou tentando lembrar o que eles aplicam para crianças, acho que é o Raven, se não estiver enganada. Se alguma psicóloga aqui me corrija se eu estiver errada. O VISC, o Raven... tem esses protocolos também, a avaliação neuropsicológica, né? Avalia as funções executivas, é bem legal também. Então, a avaliação neuropsicológica é importante. Gildeone, tem uma sobrinha de 2 anos que interage bem. Faz brincadeira simbólica, cumprimenta ao chegar e ao sair com gestos e sorrisos. Mas ela não fala, só fala água e mãe. Então, Gildeone, ela teve atraso para começar a andar. Não olha quando chamamos o nome dela. Ela é autista? Então, Gildeone, o que acontece? Ela, como você falou, né? Ela inicia, tá, sustenta, olha, sorri. Tem esse atraso da fala, teve o atraso motor também. Não atende quando é chamada. Então, a gente precisa, eu digo a gente como se eu fosse avaliar, né? A gente precisa. Então, você precisa, né? Como ela é sua sobrinha, né? Ela é filha do seu irmão ou da sua irmã, marcar uma avaliação, uma consulta com um neuropediatra ou um psiquiatra infantil e também com uma fonoaudióloga por conta dessa questão da fala. Eu não sei se ela ainda tem dificuldades motoras, mas é importante também passar uma avaliação para um fisioterapeuta. Se ela tiver questões motoras muito grandes, não é a minha área de atuação, mas é importante também a gente investigar. Então, assim, como eu sempre falei, né, como eu falei a aula toda, né, não sei se você conseguiu assistir desde o começo, na dúvida, mesmo que a criança, ela não preenche todos os critérios, né, não tem muitas características nessas duas grandes áreas, né, esses dois grandes critérios, os dois critérios diagnósticos, mas ela tem algumas características, então já é um motivo para a gente procurar a avaliação o quanto antes, né, não esperar, tá bom? Porque é isso que acontece também. Foi bom você ter perguntado isso. Tem crianças, eu não posso afirmar, tá? Não conheço a sobrinha, e mesmo que eu a conhecesse, eu não posso dar diagnóstico porque eu não sou médica. Mas, assim, quem fecha, quem dá o laudo, carimba e fecha é o médico. A gente só pode fazer relatório com hipótese diagnóstica e tal. Mas, assim,
tem pacientes, eu tive muitos pacientes assim, que são muito extrovertidos, tá? As pessoas às vezes acham que autista é sempre aquela pessoa mais séria, introvertida, né? Que, enfim. Mas eu tenho pacientes que são bem extrovertidos, que falam alto, dão risada, quando me vê faz aquela festa, tia Carla, vem, me abraça e tal. E aí já aconteceu várias vezes, da recepcionista da clínica, isso antes da pandemia, né? Fala assim, esse menino é autista mesmo? Aí eu, por quê? Não, porque ele, quando te vê uma festa e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, eu já tô com ele há muitos anos. Esse especificamente fez 5, eu tô com ele desde praticamente 2 anos de idade. Então, assim, as crianças, elas quer dizer, tava, né, não tô mais com ele, não, quanto à pandemia. E aí, ele já me conhece, já tem um vínculo, tudo comigo. Então, ele já me olha, já chama meu nome, já brinca, já interage. Mas quando é uma outra pessoa, ele inicia a interação, ele faz aquela festa. Não estou dizendo o caso da sua sobrinha, certo? Mas é só para a gente pensar nessa possibilidade. Quando ele vê uma criança, ele abraça, ele beija, ele aperta, ele vamos brincar. Mas assim, não demora muito tempo, ele não consegue sustentar. Porque a criança começa a criar brincadeiras, começa a criar regras na brincadeira, e aí ele não consegue entender, às vezes, aquela regra, ou ele não quer brincar daquele jeito, ele não consegue explicar o jeito que ele quer brincar, porque embora ele já fale bastante até, mas ele ainda está começando a contar histórias e falar frases mais completas, digamos assim. Também dizer o que ele quer, o que ele não quer, sabe? Então ele perde o interesse rápido. Com 5 minutos ele já sai, vai fazer outra coisa, vai brincar de outra coisa. Então, por isso que é importante. E avalie também como é a interação dela com crianças da idade dela. Isso é muito importante, para a gente poder avaliar a competência linguística, social e todas as outras habilidades que são importantes também, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E a gente encerra, né? Para não ficar muito cansativo para vocês, né? Para mim não, porque se deixar eu falo até amanhã. Tenho gêmea desde 9 meses, já desconfiava de autismo, mas o pediatra falou que era normal. Aí, assistindo seus vídeos, tomei coragem e levei no neuro por conta própria. E foi diagnosticado autismo nos 2 anos. Mara, eu agradeço muito pela sua confiança, por você ter me ouvido e ter marcado a consulta, porque esse não é o único relato que eu recebo. Eu recebo inúmeros relatos lá no Instagram, dos meus alunos mesmo, que falam, Carla, eu não quis esperar, porque eu assisti os seus vídeos, você me orientou a procurar ajuda, e eu corri atrás, não ouvi pediatra, não ouvi, às vezes até a fono, e eu fui atrás, às vezes mesmo contra a vontade, muitas vezes, do meu marido, ou da minha mãe, do meu pai, ou de qualquer outro familiar, e eu consegui o diagnóstico, e estou fazendo as terapias do meu filho. E é isso, vocês estão no caminho certo, porque não dá para ficar esperando, vai contar com a sorte, sabe? Pode ser que não seja autismo, pode, mas também pode ser. E aí, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Pela criança. Eu sei que é difícil, eu sei que a aceitação é difícil, muitos sofrem muito, tem muita negação. Eu entendo perfeitamente. Quem me conhece, me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou uma pessoa extremamente empática. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que pensar na criança, mesmo que a gente esteja ali sofrendo, na negação, a gente vai, leva, e com o tempo o coração vai acalmando, vai aceitando, vai fazendo o que tem que ser feito, levar para as terapias, prezar pela qualidade de vida, né, pela felicidade, independência da pessoa. Então, o foco deve ser esse, tá? Então, pensar sempre na criança. Eu sei que quando a gente está em sofrimento, a gente às vezes tem uma tendência a olhar muito para a gente, né? Para o nosso sofrimento. Isso é do ser humano, né? Principalmente pessoas que estão em estágios já depressivos, né? Elas tendem a focar muito no seu próprio sofrimento. E aí muitos pais e mães acabam tendo, às vezes já tinham depressão e depois acabou que intensificou, então começou um quadro depressivo e aí demora muito para se reerguer, né? E se não tiver uma outra pessoa ali para dar uma rede de apoio, um suporte, seja um avô, uma avó, um tio, uma tia, o marido, ou quem quer que seja, às vezes a pessoa realmente fica muito mal emocionalmente e não consegue levar a criança para as terapias. Por isso a importância de também ter uma rede de apoio. E aí entra numa questão bem complicada, né? Porque às vezes até o pai aceita ou a mãe aceita, mas aí tem que explicar para a família, né?
E aí a família também não entende, aí fala a mesma coisa do pediatra. Não, mas é assim mesmo, o pai dele também demorou, mas cada criança tem seu tempo, mas você está procurando coisa onde não tem. E aí a pessoa recebe aquele balde de água fria, né? Do pediatra, dos familiares, às vezes de alguns amigos, e acaba demorando. Aí é difícil, viu? É difícil, porque na maioria assim, o que eu vejo assim, por unanimidade, muitas vezes eu digo mães, porque o meu público 85, 87% são mulheres, são mães. Tem pais, mas são poucos, e alguns profissionais de educação e saúde, mas em geral são mulheres, mães de autistas, ou que estão suspeitas do diagnóstico, ou que tem um atraso de linguagem, que com as minhas orientações e estratégias conseguem estimular também. Mas, assim, muitas vezes essas mães precisam brigar com a família inteira, sabe? Para poder conseguir levar para terapia, para consulta. E isso realmente não é fácil, eu sei que é cansativo. É uma demanda cansativa de enfrentar, mas é sempre pelo bem da criança, né? Focando sempre no desenvolvimento da criança, pensar sempre em ajudar essa criança, para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível, tá bom? Eu acho que é isso, né? Eu peço desculpa, em alguns momentos eu fiquei meio devagar, assim, não sei, hoje de tarde eu fiquei meio mole, um pouco dor de cabeça, eu não quis desmarcar a live, então teve alguns momentos que eu parei para raciocinar, estava meio que fugindo das ideias, mas eu acredito que a essência do que eu precisava passar para vocês eu consegui. Tá bom? E a gente vai se encontrar em outros momentos, toda terça-feira às 21 horas. Eu vou fazer agora esse quadro, o Chá Comigo, né? Eu vou retornar, estou muito empolgada de retornar com as minhas lives semanais sozinha, né? Eu gosto de fazer live com convidado, tanto de chamar quando e também quando as pessoas me convidam, mas eu também gosto de ter esse momento sozinha com vocês, eu estava sentindo saudade, tá bom? Beijos, boa noite, bom descanso, boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.